Oi, galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa primeira aula de história. Peguem o material de vocês. Vamos iniciar agora um novo conhecimento sobre a origem das notícias, a origem desses papéis que nós temos tantas informações hoje em dia. Tudo bem? Então vamos lá na página 17. Olhem lá, os jornais e os panfletos. Então, o que surgiu primeiro foram os jornais. Os jornais começaram a surgir depois da criação daquela máquina de Gutenberg, que vocês assistiram um vídeo de como o papel era feito, como ele era processado. Por que depois? Porque assim o papel ficou de mais fácil acesso e as impressões conseguiam ser em grande quantidade, fazendo com que o jornal chegasse à casa de todos, né? Pois ele tinha um custo menor do que um livro, por exemplo. Os jornais, eles naquela época, eles traziam assuntos comerciais. Então, eles traziam compra e venda de algo. Foi o primeiro assunto dos jornais na época que interessava aos comerciantes. E para adquirir esse jornal, eles adquiriam pagando com uma pequena moeda que se chamava gazeta. Vocês podem ver, essa palavra está ali no terceiro parágrafo, bem no finalzinho, a última palavra. Podem grifar ela. Por que essa palavra é importante, professora? Porque até os dias de hoje nós temos jornais com esse nome. Então, essa moeda gazeta, ela simbolizou um marco histórico para alguns jornais darem este nome. Aqui no Paraná, por exemplo, tem a Gazeta do Povo, que é um jornal paranaense. Se vocês colocarem aí na internet Gazeta do Povo, vocês vão encontrar. E então, esse é a origem do nome de muitos jornais que nós vimos até hoje em dia. E foi a origem do nome do primeiro jornal do nosso país, que foi no Rio de Janeiro. Ali no quarto parágrafo, depois do primeiro ponto, eu quero que vocês grifem, ok? Então, olhem lá. Com o tempo, as notícias dos jornais foram ampliadas para os acontecimentos locais e relatos das guerras que ocorriam com frequência entre os europeus. Grifem até aí. Então, primeiro, o que o jornal trazia de informação? As atividades comerciais, então ele era designado normalmente para os comerciantes. Depois, quando ele foi se tornando mais amplo, ele começou a também inserir notícias das guerras que aconteciam, dos conflitos entre a sociedade. E o jornal, antigamente, ele era uma folha só. Ele era somente uma folha assim. Ele não tinha várias folhas como esse que nós temos hoje, que são várias folhas com várias informações. Não. Antigamente ele era somente assim. E as pessoas conseguiam comprar este jornal em somente casa de livreiros. Então, não existia jornal em qualquer banca, em qualquer estabelecimento, como nós vemos hoje. Se nós formos, talvez, em um restaurante, no momento de espera, tem um jornal para ler. Numa academia, tem um jornal para ler. Na escola, tem jornal para a gente ler, para a gente saber as notícias que estão acontecendo na nossa cidade. Então, antes, para adquirir esse jornal, eu teria que ir até a casa desse livreiro e era pago R$80, que era a moeda usada na época por este jornal. Depois da criação do jornal, criaram-se algo menor e mais simplificado, que são os panfletos, que vocês estudaram bastante no semestre passado em língua portuguesa, não é mesmo? Como que é feito um panfleto, o que deve ter nele e tudo mais. Mas o panfleto aqui na história, ele foi pensado para resumir os acontecimentos. E diferente do jornal, o panfleto, ele começou a ser utilizado para informar o que estava acontecendo na sociedade. Então, ele informava o que acontecia no governo, coisas ruins que aconteciam na sociedade. E como poucas pessoas sabiam ler naquela época, os panfletos eram muito declamados em praças públicas.
Então as pessoas pegavam os panfletos, iam na praça pública e começavam a falar o que estava acontecendo na sociedade. Exemplo, alguém roubou o rei, ou coisas que aconteciam naquela época. O rei tirou todo o dinheiro da pequena cidade. O rei vai dar uma festa, está convidando tantos colonizadores, ou um grupo que mora naquela colônia. Essas eram as informações que eram ditas em praça pública. Então, os panfletos foram muito importantes para essa época, para as pessoas começarem a ter conhecimento do que acontecia na monarquia, sobre o que essas pessoas que tinham poder faziam com as outras, ok? Então, essa foi a criação do jornal e dos panfletos. Eu quero que vocês grifem agora, no 5º parágrafo, panfleto está em negrito. Então, na página 17, no 5º parágrafo, vamos encontrar a palavra panfleto, que está em negrito, e vamos grifar ela e continuar assim por diante. Então, outro recurso que passou a ser utilizado na época foi o panfleto, que era produzido de forma mais rápida e barata para a população, visto que consistia em um pequeno pedaço de papel com a finalidade de comunicar um acontecimento, uma ideia ou um evento. No 6º parágrafo, a última linha, olha lá o que fala. Era comum os panfletos serem lidos em voz alta e em público. Então, para quem não tinha acesso a essa leitura. Então, aqui na página 18, nós vemos o primeiro jornal que foi publicado no nosso país, onde ele já continha 4 páginas, diferente do primeiro jornal que foi publicado, que só tinha uma. Então, aqui ele já começou a ser manuseado igual o nosso de hoje, que tem mais de uma página. Vamos grifar agora esse primeiro parágrafo da página 18. A primeira edição da Gazeta do Rio de Janeiro foi publicada em 10 de setembro de 1808 e continha apenas 4 páginas. Para adquirir os exemplares dos jornais, os leitores tiveram que se dirigir à casa de um livreiro, também, que era a pessoa que importava e vendia livros no Brasil. Na época, o jornal, como a professora já havia dito antes, explicado quando surgiu o jornal no Brasil, na época o jornal foi vendido por R$80, que era a moeda utilizada no nosso país. Então, para as pessoas terem acesso, como a professora já havia dito antes, elas tinham que ir até a casa desses livreiros. Não era igual hoje que nós encontramos por toda parte os jornais. Então, assim, nós finalizamos esse assunto sobre o jornal e o panfleto e a origem desses dois meios de comunicação. Ainda na página 18, a invenção do cinema e do rádio foi algo que evoluiu muito essas informações. Então, primeiro que surgiu foram os rádios. Então, através dos rádios, as pessoas começaram a ter as notícias mais acessíveis, pois quem não sabia ler, ouvia no rádio e sabia sobre o que estava acontecendo no momento. Os rádios foram muito utilizados. Inclusive, se vocês perguntarem para os pais de vocês, os avós de vocês, normalmente eles vão falar que antigamente as novelas, os jornais, tudo era pelo rádio. Então, eles ouviam a novela, eles não assistiam. O jogo de futebol, eles ouviam e ficavam vibrando com aquele pequeno rádio ali, pois não havia a televisão ainda. Então, o rádio foi muito utilizado antigamente e confere isso na família de vocês, que provavelmente eles vão ter algum exemplo para falar para vocês sobre essa era do rádio, tá bom? Então, a invenção do cinema e do rádio. Vamos grifar aqui o primeiro parágrafo. Vamos grifar. A primeira projeção pública de cinema aconteceu em 1895, na França. Foi em um grande café com dezenas de cadeiras colocadas em frente e um extenso pedaço de pano branco, onde foram projetadas imagens de um grupo de trabalhadores que saíam de uma fábrica. A professora vai anexar um vídeo aqui a essa aula desse filme. Então, é um filme que, se nós fôssemos assistir hoje em dia, provavelmente iríamos dormir, porque é basicamente assim, as pessoas saindo dos seus trabalhos e se movimentando, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá.
e a imagem era em preto e branco. Mas isso, as pessoas ficaram tão empolgadas vendo isso porque foi a primeira imagem que eles viram de pessoas se movimentando na televisão. Então aquilo para eles foi o ápice da tecnologia na época. Enquanto hoje em dia temos tantas essas outras coisas, né? Inclusive na reunião, a professora conversou com alguns alunos que vocês gostam daquele aplicativo TikTok, como que a gente se mexe naquele aplicativo dançando, não é mesmo? E antigamente as pessoas ficaram maravilhadas por ver aquelas pessoas simplesmente saindo do seu trabalho. Então esse foi o primeiro filme da história que aconteceu na França neste café. E a professora vai mandar o vídeo aqui para vocês e a imagem dessas pessoas nesse café para assistirem esse filme. É claro que ele não teve um acesso grande, as pessoas de mais poder aquisitivo que tiveram acesso a ele em primeiro momento. No segundo parágrafo, o sucesso do cinema foi imediato. Então, como a professora já disse, pois eles ficaram contentes com aquilo que eles puderam ver. E 2 anos depois, o cinema chegou ao Brasil também. Virando a página agora, no primeiro parágrafo. Nos primeiros 20 anos do cinema, ele era exibido em locais de diversão popular, como circos, parques de diversões e feiras. Para o público que assistia às projeções das imagens, o cinema era mais uma novidade tecnológica da época. Segundo parágrafo. Quero que vocês grifem agora o segundo parágrafo todo, ok? A partir de 1907, passaram a ser exibidas várias sequências de imagens que podiam ser cenas de truques mágicos e notícias. Então aqui, grifem o parágrafo inteiro, aqui o cinema começou a evoluir. Então ele deixou de ser só pessoas se movimentando e passou a ser mágicas, truques, danças, entre outras coisas. Então ele começou a evoluir a sua produção. E assim como o cinema, o rádio também foi inventado em 1895. Isso está lá no terceiro parágrafo da página 19. Pelo italiano Guglielmo Marconi. Ao enviar e receber o primeiro sinal de áudio, o rádio de Marconi ainda não era uma estação de transmissão, e sim a troca de informação entre 2 pontos. Então, tinha um ponto do rádio e outro ponto. Esse primeiro ponto trocava informação com o outro. Um aparelho que lembra isso um pouco é aquele brinquedo. Não sei da época de vocês, mas a professora adorava brincar com aquilo. Aqueles 2 microfones, a professora vai colocar a imagem aqui para vocês. Quando a gente fala aqui e o meu amigo tá lá do outro lado e ele recebe, e ele ouve e depois ele fala para mim. Agora, uma brincadeira que nos remete a isso, o telefone sem fio. Mas aí já é outra era, mas só para lembrar, para sintetizar um pouquinho o assunto. Podem grifar o terceiro parágrafo da palavra sim até o primeiro ponto, até áudio. O quarto parágrafo podem grifar também ele todo e nele fala a popularização desse rádio que nós falamos no início da aula. Como ele foi utilizado antigamente, que as pessoas ouviam jogos, ouviam novela e vibravam muito através desse mecanismo de comunicação. Virando a página agora, na página 20, temos uma atividade. Então, você é o historiador. Então, olhem essa atividade. Tem 3 imagens. A primeira imagem, um rádio que era usado em 1940 a 1950. Então, era um rádio que transmitia a informação de um local para o outro. Depois, um rádio relógio digital. Normalmente, esse rádio nós podemos encontrar nos carros, onde sai, produz o som e também mostra a hora. Então, ele já é digital. É o mesmo aparelho? Não é o mesmo aparelho. E terceiro, nós temos o celular, o fone de ouvido e a caixa de música, que são coisas que vocês conhecem bem, não é mesmo? Então, quantas possibilidades nós temos com a última opção, não é verdade? Várias. Além de ouvir, também conseguimos fazer outras coisas. Então, olhem lá, letra A. Podemos afirmar que essas imagens se referem ao mesmo objeto? É o mesmo objeto?
O primeiro rádio é igual ao segundo, que já mostra a hora? É igual ao terceiro, que é um aparelho de celular? Ou fone de ouvido? É o mesmo objeto? Será que com só o fone de ouvido eu consigo ter o que eu tinha com o rádio? Não, não é o mesmo objeto. Eles parecem, eles têm uma semelhança, mas não é o mesmo. Eles sofreram modificações com o tempo. Letra B. O que os objetos têm em comum? Agora sim. O que esses três objetos têm em comum? Neles eu consigo ouvir notícias, músicas, novelas e entre outros. Então, a semelhança deles é o que eles emitem para nós, mas o objeto em si foi fabricado e pensado de jeitos diferentes. Letra C. Em sua opinião, qual deles é o mais tecnológico e atual? E como você chegou a essa conclusão? Então, dos três, qual é o mais tecnológico que nós estamos utilizando provavelmente agora, né? O último, que é o celular. E o que eu consigo fazer com o celular? Eu ouço música, eu mando mensagem, eu tiro foto, eu gravo vídeo, eu dou risada, eu vejo vídeo, novela, filme, uma infinita possibilidade. Se a gente for parar para pensar, o celular é um rádio, uma televisão e um cinema, não é mesmo? Porque eu tenho uma infinita possibilidade com ele. Eu consigo acessar a Netflix e assistir a série que eu quero. Eu consigo acessar o rádio através da internet e ouvir o que eu quero. Eu consigo ver um jogo ao vivo. Eu consigo assistir a novela que eu perdi ontem através do site. Então, olha, eu consigo fazer uma ligação. Eu consigo tirar uma foto. Quando eu tô comendo algo bem gostoso e eu quero registrar aquele alimento, eu tiro uma foto. Então, eu gravo aula para vocês através do celular. Então, olha como ele é tecnológico e vocês sabem mais do que a professora sobre isso, não é? Então, assim, nós finalizamos a nossa primeira aula de história com a criação do jornal, do panfleto, depois do cinema. Quero que vocês assistam o vídeo para vocês verem a evolução desse cinema mesmo. Vocês não podem pensar, ai, que vídeo chato, não. É para vocês entenderem como isso evoluiu, tá bom? Não é necessário, o vídeo tem 4 minutinhos, mas não precisa assistir o vídeo todo, tá? Nos primeiros minutos vocês já vão ver como foi esse filme da época e vocês vão analisar, poxa, como eles ficaram maravilhados naquela época somente com isso, né? E hoje temos essa infinita possibilidade de filmes que vemos por aí. E depois o rádio e toda essa evolução da história que temos hoje na nossa tecnologia, nesses meios de comunicação, ok? Então, beijo, tchau e até a próxima!